Hoje vamos direto ao assunto e explorar uma metáfora histórica incrível escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos descodificar, nesta nossa análise, como encontrar proteção no meio do caos e, de forma fascinante, como isso se transforma numa verdadeira expressão de adoração. É uma ideia brilhante, onde o peso da história se cruza perfeitamente com o significado intemporal. E para arrancar, nada melhor do que irmos diretamente à base de tudo. Efésios 6,13 diz-nos: Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Reparem bem, o foco aqui não é um mero desfile de equipamento. O objetivo é literal e absolutamente crucial: permanecer inabaláveis. Quando o tal dia mau bate à porta, é esta preparação que dita se vamos ao tapete ou se nos mantemos firmes. Secção 1. O prisioneiro e o soldado. Então, imaginemos o cenário. É fundamental recuar no tempo para captar o peso disto. Paulo está preso, privado da liberdade, cheio de preocupações com as lutas da sua comunidade lá fora. E o que é que ele tem mesmo à frente do nariz, o tempo todo? Exato, soldados romanos, homens equipados com a tecnologia militar mais intimidante daquela era. E a jogada de mestre de Paulo é esta. Ele pega nesse exato ambiente opressivo, no seu próprio captor, e transforma-o num manual de sobrevivência definitivo para o seu povo. Ele pegou na imagem da força opressora e transformou-na numa poderosa metáfora de proteção espiritual. Secção 2. Uma batalha invisível. Mas, esperem, para que serve tanto equipamento militar se estamos a falar de espírito? Bem, a imagem mostra-nos um contraste brutal. De um lado, o conflito tangível, físico, de carne e osso. A espada de metal, as correntes pesadas de Roma. Do outro lado, o verdadeiro conflito. A oposição de governos, de autoridades e forças espirituais. É um combate completamente invisível, mas que sustenta a nossa realidade. E a lógica é simples, não é? Se a ameaça é invisível, a nossa proteção tem de ser exatamente a mesma natureza. Secção 3. As 6 peças da armadura. E é aqui que a genialidade da analogia bate no teto. O que temos aqui é um mapeamento simplesmente perfeito. Deus não deixa ninguém à deriva. Cada peça que o soldado romano carregava para sobreviver no campo de batalha tem uma tradução espiritual direta. São 6 componentes cruciais e, acreditem, não há aqui absolutamente nada colocado ao acaso. Vamos lá tescar isto. Começamos pela base de tudo, o cinturão, que equivale à verdade. Ora, para um soldado, o cinto não servia para ficar bonito. Era a peça central que amarrava a túnica para permitir a movimentação livre. E, mais importante, segurava a espada. Espiritualmente falando, a verdade é esta fundação indispensável. Sem a verdade a segurar tudo o resto, bem, todas as outras defesas acabam por desmoronar em segundos. Passando agora para a couraça da justiça. Pensem nisto como o colete à prova de bala da antiguidade. Um bloco metálico pesado com um único propósito: blindar o coração, os pulmões e os órgãos vitais contra golpes fatais. A justiça atua exatamente com esta mesmíssima função vital. A prática da justiça protege o nosso núcleo moral. É o que nos impede de sofrer danos espirituais que seriam fatais para a nossa integridade. A seguir temos os sapatos, associados ao Evangelho da Paz. Uma ligação super interessante. Os romanos usavam calçado com uma espécie de tachões de metal, quase como umas chuteias, para terem tração e não escorregarem durante o combate. Porque, convenhamos, soldado que escorrega é soldado perdido. Aqui, a paz é o que nos dá essa firmeza brutal. É o que garante a prontidão e o equilíbrio necessários para manter a posição quando o caos instala à nossa volta. E chegamos ao escudo, a fé. Os escudos romanos eram autênticas paredes móveis, muitas vezes encharcadas em água antes da batalha, para apagarem as setas incendiárias do inimigo. A fé, neste contexto, não tem nada de passivo. É um mecanismo de defesa robusto e altamente ativo. É aquela barreira que levantamos para interceptar e anular os ataques e as dúvidas logo à distância, muito antes de nos poderem sequer atingir. Depois, a proteção do centro de comando, o capacete, que representa a salvação. Faz todo sentido, certo? Se a mente for atingida, o corpo inteiro desaba com ela. O capacete da salvação blinda os nossos pensamentos, a nossa mente e a nossa perspectiva. Garante que, independentemente da intensidade do conflito lá fora, a certeza absoluta da vitória final fica completamente resguardada. Para fechar o inventário, a espada, a Bíblia ou a palavra. Reparem num pormenor fantástico. Até aqui, tudo o que vimos era puramente defensivo. Era equipamento para aguentar pancada. Mas a espada? A espada é a única arma ofensiva de todo este arsenal. É a ferramenta usada não apenas para absorver os golpes, mas para responder, para cortar a direita através do engano e para avançar ativamente no terreno. Seção 4. A importância da proteção completa.
Ora bem, e é aqui que surge um alerta gravíssimo. Não podemos simplesmente escolher as peças que nos dão mais jeito. A lógica aqui é implacável. Passo 1, vestimos a armadura. Mas se no passo 2 deixamos uma única peça de fora, imaginem, esquecemos o escudo, chegamos inevitavelmente ao passo 3, vulnerabilidade total. O sistema entra em colapso. Proteção parcial, na verdade, não é proteção nenhuma. Uma única brecha é tudo o que basta para um ataque destrutivo. No entanto, há uma garantia incrível no meio disto tudo. Quando estamos totalmente protegidos, com a armadura completa, o pecado e as forças destrutivas esbarram numa parede impenetrável. Perdem o seu poder. É a garantia absoluta de que, com o equipamento completo, as forças invisíveis da escuridão não nos conseguirão destruir. Secção 5. A armadura como adoração. E este é o ponto que muda a nossa perspectiva por completo. Quando pensamos em armaduras, pensamos em autodefesa e sobrevivência, certo? Mas isto vai muito mais além. Nós adoramos a Deus através da forma como vivemos a nossa vida. Logo, aceitar humildemente esta proteção espiritual não é só uma tática de combate. É, na sua essência, um enorme ato de gratidão. Usar diariamente a verdade, a justiça e a paz é precisamente a forma mais prática de adoração que existe. O que nos deixa com um valente desafio em mãos para fecharmos a nossa análise de hoje. Sabemos que a armadura tem de estar completa para funcionar. E sabemos que o simples ato de a usar é adoração pura. Então, perante as nossas próprias batalhas invisíveis do dia-a-dia, fica no ar a pergunta: qual é a peça desta armadura de Deus que podemos estar a esquecer de colocar hoje? Será o escudo? Será a verdade? Bom, é uma reflexão maravilhosa para levarmos no pensamento. Até à próxima!